Mário, eu tenho algumas questões de autobiografia intelectual, né? Primeiro, sabe dizer como foram formando as suas específicas opções teóricas, né? Existe, assim, porventura, algum fio condutor, algum elemento comum que os unifica? Tipo, também em seguida, quais são, assim, no seu entender, suas principais contribuições no campo da física e dos cientistas estrangeiros, né? Qual o senhor trabalhou no exterior aqui no Brasil, né? Assim, fora do país? Qual o senhor, assim, destacaria como tendo sido especificamente estimulante ou marcante para sua formação, assim, na sua vida, sabe? Bom, eu tive muitos contatos estimulantes, já aqui no Brasil, primeiro com o professor Waltagin, depois com o professor Occhialini. O professor Occhialini me ensinou na física experimental. Eu fiz trabalhos de física experimental com ele no Brasil e na Europa. Tive também contatos muito estimulantes. Fora do Brasil, em 1940, lá para 1940, 1941, sabe? Trabalhei com o professor Gamow em Washington, quando fizemos o trabalho sobre o processo Urca. Já havia trabalhado antes em Roma com Fermi, em 1938. Todo aquele ambiente de Roma foi muito estimulante. Tinha trabalhos também em Zurique com Pauli. Pauli foi uma pessoa que me marcou muito e com quem eu tive muitos contatos, sabe? Em várias épocas. Encontrei com ele pela primeira vez na Suíça, lá por volta de 1938, e mais tarde tornei a ver nos Estados Unidos, em Princeton. Depois da guerra, tomei a encontrá-lo novamente na Europa. Estive com ele frequentemente em Zurique, onde ele estava ensinando, de modo que o professor Pauli teve uma influência muito grande sobre mim. Não só o ponto de física, mas também o ponto de vista geral, sabe? O professor Pauli tinha muito interesse pela filosofia oriental. Eu já tinha uma certa tendência para ela, e muito do meu entusiasmo pela filosofia oriental foi estimulado por ele. Tínhamos muitas conversas sobre esses assuntos, sabe? Outra pessoa que também teve uma influência grande sobre mim foi o professor Wheeler, de Princeton. Fora do Brasil, também conheci bastante o professor Joliot, em Paris, no tempo que eu estudava lá, estagiando no colégio da França em 1938 e começo de 1939. Foi aí que eu comecei a me interessar mais pelos problemas de física nuclear e de energia atômica, justamente quando trabalhava com o professor Joliot. Era assistente dele, o professor Pontecorvo, que depois foi para a URSS. Tive depois muitos outros encontros que foram estimulantes, sabe? Como o de Heisenberg, outro físico que eu conheci foi Dirac, depois de ter sido muito influenciado pela literatura de seus livros e pelos seus trabalhos, sabe? Fora para a Europa, em 1938, para procurá-lo, mas acabei ficando em Roma, com Fermi. Para ter mais contato com a física experimental, conheci também Einstein, Niels, Bohr, Landau, Ten, Beach, Weiser, também tem o Tiller, o Oppenheimer, o von Neumann e vários outros nomes do trabalho que eu fiz. Provavelmente, o que teve maior repercussão foi o do processo Urca. Eu havia conhecido o professor Gamow aqui no Brasil, então ele me convidará para ir aos Estados Unidos. Naquela ocasião, tinham oferecido bolsas da Guggenheim aqui no Brasil. Eu fiz parte do primeiro grupo de brasileiros que receberam essas bolsas. Guggenheim foi trabalhar com Gamow em Washington. Ele já estava interessado nos problemas das supernovas. Havia um interesse grande por esse problema. Esse episódio ilustra uma coisa curiosa que eu gosto muito de contar, porque é estimulante para os jovens. A importância que tem um jovem quando começa a pesquisar é exatamente não estar imbuído nas ideias dominantes. No meu caso, não estava imbuído de nada, porque minha ignorância em matéria de astrofísica era total. Quando cheguei em Washington, Gamow queria ver se conseguia elucidar os problemas das supernovas. Já se tinha uma certa ideia de que era um processo de colapso, mas o que produzia esse colapso. Então ele pediu que eu levasse uns estudos de mecânica e estatísticas relacionados com processos em altas temperaturas, que haviam sido feitos anos antes, ideias sobre supernovas, sobre possibilidades de colapso e etc. Estavam no ar, mas ninguém tinha ligado. Essas coisas com o neutrino, talvez para muita gente naquela época fosse o neutrino, uma coisa duvidosa. A existência do neutrino fora sugerida numa discussão informal por Pauli. A propósito da teoria dos raios beta, mas não uma prova experimental direta dela. Realmente antes, sempre pensava que houvesse apenas uma emissão de elétrons na radioatividade beta.
Mas se fosse assim, não haveria observações da energia. Até havia sido feita uma teoria por Ball e outros, sobre a ideia de que não haveria conservação de energia na emissão do raio beta. Mas Pauli não acreditou nisso, e numa conversa informal, ele disse que bastaria que junto com o elétron fosse emitida uma outra partícula sem carga elétrica, né? Que não fosse observada. Isso permitiria garantir a conservação da energia, mas a partícula dela devia ser de massa muito pequena, talvez é neutra sem carga elétrica. Daí então ela ser chamada de neutrino. Havia o nêutron mais pesado, esse seria o neutrino. Mas é interessante que eu estava muito voltado para esse tipo de coisa, e muito para o neutrino. Também por causa do Fermi. Fermi esteve aqui em São Paulo e fez uma conferência relacionada com o trabalho recente e neutrino. Eu assisti essa conferência e fiquei muito interessado por essa ideia de neutrino. Então, quando cheguei nos Estados Unidos, fui estudar aqueles cálculos de mecânica, estatísticas. Vi que eles não levavam em conta a existência dos neutrinos. Isso ocorreu poucos dias depois de ter chegado a Washington. Eu li logo o trabalho e disse: Gamow, olha, Gamow, as conclusões desse trabalho do alemão não se justificam, porque ele não leva em conta a existência do neutrino. Quando eu falei isso, o Gamow até pôs a mão na cabeça. Pronto, tá aí o X, eu disse. O que poderia dar o colapso era exatamente o neutrino. A emissão dos neutrinos esfriaria o centro da estrela e produziria um colapso, porque diminuindo pressão no centro, ele não aguentaria mais o peso das camadas externas. O colapso no centro será acompanhado de uma expansão da parte mais extrema. A supernova é tão luminosa, não porque a temperatura em sua atmosfera seja muito elevada, mas porque ela cresce de tamanho. A estrela cresce enormemente de tamanho, por isso há um aumento de luminosidade. Foi-lhe dado o nome de processo Urca, pelo simples fato de no Rio de Janeiro nós fomos jogar o cassino da Urca e o Gamow tinha ficado muito impressionado com a mesa de roleta, onde o dinheiro sumia com um espírito muito humorístico. Disse: bem, a energia está sumindo no centro da supernova com a mesma rapidez com que o dinheiro sumia naquela mesa de roletas. Mas os astrofísicos não sabiam disso, então deram outras interpretações. Encontra-se na literatura a interpretação de que Urca seria uma abreviação de Ultra Rapid Castrofet. Mas fora só isso, a alusão de Cassino Urca.